Vamos lá, vamos dar início então à nossa pós-graduação, o nosso encontro, que é o encontro 4, hein? 4. Lembrando a você que o material está sempre à disposição na primeira aula. Nós chamamos de aula, 1, 2, 3, 4, mas cada aula tem a sua carga horária. Isso é para ficar didático, para ficar legal, para ficar bacana. E sempre na primeira aula, você clica lá, anexo, tem um material, leia esse material. A nossa pós tem esse diferencial, um material de apoio muito bom, um material de apoio selecionado. Então, faça essa leitura, tá? Você vai ficar imbatível acompanhando as aulas mais o material. Mesmo porque a nossa carga horária, nós usamos o material. Na contagem também tem o material, tá bom? A leitura é aula, né? Então, importante também. Vamos juntos aqui? Vamos falar da perda da posse? Professor, é verdade que pode perder a posse? Na verdade, não é perda da posse. Esse termo está errado. É perda da propriedade. É o termo correto, é o termo adequado. Muita gente acha que não perde a propriedade jamais, nunca. Não é verdade. Nós conversamos aqui nas aulas anteriores, perdemos a propriedade com facilidade. E daí nós tiramos um raciocínio real. A propriedade não é um direito absoluto. A propriedade é um direito relativo. Por quê? Porque nós não temos uma proteção acima de tudo e acima de todos quando somos proprietários, quando o nosso nome aparece lá no cartório de imóveis. Nós já conversamos aqui nas aulas anteriores, nós podemos ser desapropriados, nós podemos ter o nosso imóvel tombado, nós podemos ter o nosso imóvel também como registro de área APP, entre outras intervenções, exemplo disso é a requisição, a própria desapropriação, né? Então nós temos aí muitos motivos para perder o imóvel com facilidade. Legalmente falando, no Código Civil, nós temos alguns motivos de perda da posse. Eu falo perda da posse, mas o termo correto é perda da propriedade, ok? Vamos juntos aqui, olha só. Professor Júlio, quando que eu vou perder a propriedade então? Nós temos o artigo 1223 do Código Civil. A perda da propriedade, aqui fala perda da posse, você vê como existe essa confusão de forma doutrinária e jurisprudencial. Quando eu falo perda da posse ou perda da propriedade, tá ali, ó, tá no mesmo assunto, né? A perda da posse exercida sobre alguma coisa irá ocorrer quando o possuidor deixar de exercer o seu poder fático, dominial, sobre a coisa, ainda que contra a sua vontade. Ou seja, você vai perder a posse, uma das formas, quando você perde o poder fático, você não está mais lá, você não toma mais conta da propriedade. Nós falamos aqui que a posse lá da café com leite, graduação, é aquela posse que a gente acha que tem que estar lá, plantado lá, com uma espingarda na mão ainda, né? Cigarro de pai é uma espingarda na mão. Isso é posse? Não, posse é muito mais que isso. Posse pode ser direta, indireta. Posse nós temos uma situação fática. Eu estou tomando conta, não preciso estar lá 24 horas para ter a posse. E quando você não tem a posse, não toma mais conta, aí você começa a perder a propriedade ou a posse, tá? Os assuntos são conexos, sim. Vamos lá. Primeira situação que nós perdemos a posse no Brasil é o abandono. É o abandono. Por isso temos que tomar cuidado para não abandonar nosso imóvel. Quando você abandona o imóvel, você corre o risco de perder. E nós sabemos que o abandono do imóvel, os cuidados com o imóvel, pode outro invadir. Nós já até estudamos as ações contra invasões. Quais são as ações contra invasões? Quais são? Reintegração, manutenção e interdito proibitório, quando o nosso cliente só tem a posse. Quando o nosso cliente tem mais que a posse, ele tem um registro, eu vou trabalhar com ação reivindicatória, e quando ele quer o imóvel pela primeira vez, a posse do imóvel pela primeira vez, tendo o registro, aí é reivindicatória ou emissão da posse. Nós já conversamos sobre isso, uma situação de invasão. Nosso curso é bem prático, a gente foca na prática. Nós falamos aqui sobre invasão, falamos das orientações absurdas. Vai na delegacia que resolve, a delegacia não resolve nada disso. O único crime que nós temos em relação à invasão é o esbulho possessório, que é mal tipificado. Então é um boato muito grande falar que a delegacia vai resolver, né? Não é verdade mesmo. O abandono, quando o proprietário abandona o imóvel, e acontece muito no Brasil, você sabe disso. Muitas pessoas vão para os Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Jamaica, tantos países, né? Tantos países. E acaba deixando. As coisas dão certo nesse outro país, um bom emprego, às vezes você casa, tem filhos por lá mesmo, você não volta mais. Não tem ninguém para administrar mesmo, vai largando o imóvel. Quando volta depois de 3, 4, 5, 6 anos, o que aconteceu? Esse imóvel está abandonado, né? É uma realidade, esse imóvel está abandonado e aí já tem um invasor lá dentro. Esse invasor, quando tem a posse, 5, 10 ou 15 anos, nasce o direito de fazer uma ação de aquisição de propriedade,
que é o chamado uso capião. Nós temos 2 procedimentos e mais de 36 teses, nós vamos aprofundar esse assunto. Então, o abandono, nós perdemos o imóvel de fato. Quando eu falo perder imóvel, é perder a posse, é perder a propriedade. Então, cuidado com isso. Por isso, quando você não usa o imóvel, o seu cliente não usa, orienta ele, empresta, comodato. Não quer emprestar? Aluga. Não quero nem emprestar nem alugar, então você corre o risco de perder o imóvel. Essa é a orientação que você tem que dar para o seu cliente, tá? Vamos lá, ponto 2, hein? Ponto 2 importante. Próxima forma de perder a propriedade é a tradição. A tradição se dá através de um ato de entregar a posse, entregar o bem, entregar a coisa. A tradição, ela se dá através, normalmente, da entrega da chave. Quando você entrega a chave para alguém, aqui no mundo imobiliário, no mundo dos negócios imobiliários, transações imobiliárias, quando você entrega a chave, pronto, ocorreu a transação. Ocorreu a transação de fato. A transação tem a ver com a chave. Por isso nós conversamos aqui que o inquilino, quando não quer mais pagar o aluguel, o que ele tem que fazer? Correndo. Tem que se livrar da chave. Entrega para a imobiliária, entrega para o proprietário, entrega para o corretor, para o advogado, para quem faz a administração. Mas não fica com a chave. Quando você fica com a chave, o nosso cliente fica com a chave, ele está assumindo a despesa. E não adianta falar, mas eu não estou usando o imóvel residencial, eu não estou usando o imóvel comercial, ele está desocupado. Não interessa, né? Não está usando, mas está com a chave. Está com a chave, corre o aluguel. Então cuidado, hein? Por isso, toda vez que existe uma situação que o locador ou o responsável, o advogado que faz a administração de imóveis, o corretor, a imobiliária, se recuse a receber a chave, o ideal é fazer uma ação. Qual que é o nome da ação? Ação de consignação de pagamento de aluguel. Essa é a ação adequada, essa é a ação correta. Por quê? Porque essa ação é a ação que vai livrar você ou o seu cliente da obrigação de pagar aluguel. Por isso nós temos essa ação de consignação de pagamento de aluguel, como uma ação tão importante. Ela serve toda vez que ocorra a negativa, a recusa do locador ou quem represente em receber a chave. A confusão acontece muito, hein? Confusão porque aparece 2, 3 falando que é dono, que é proprietário. Então, confusão, consignação em pagamento. Ou ainda eu não sei, né? O proprietário do imóvel, o locador, está em local incerto não sabido. Essas 3 situações, eu preciso pensar sim na ação de adjudicação compulsória. Esquece a ação de consignação em pagamento. Essas 3 situações eu vou pensar assim, o que eu vou fazer? A orientação para o meu cliente é a ação de consignação de pagamento. Só que como é entrega de chave, muda o nome, né? Ação de consignação de entrega de chaves. Vou repetir, hein? Ação de consignação de entrega de chave. Essa é a ação correta quando o seu cliente é um inquilino, comercial, residencial, até por temporada. Ele vira para você e fala assim, meu Deus do céu, eu não sei para quem pagar, estou confuso. Pronto, consignação de pagamento de aluguel, né? Professor, eu não sei para quem devolver a chave. Consignação de pagamento ou entrega de chave, que é o nome mais bonito, né? Consignação de entrega de chave. Tá confuso? Recebeu a recusa? Ou ainda está em local incerto e não sabido para quem eu devia pagar? Eu vou fazer a ação de consignação. Cuidado, tá? A ação de consignação de pagamento, nós temos essa ação como uma ação importante para que o devedor, né, não vire devedor, não fique em mora, não fique em atraso. Isso no mundo da locação é muito importante, porque na locação você deixou de pagar um dia, pronto, você já pode ser despejado. É fato, né? Deixou de pagar, você pode ser despejado. É uma realidade. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque toda vez que você oriente o seu cliente não pagar ou ele não pague, está correndo o risco de ser despejado. É uma realidade, é um fato. Por isso nós precisamos sim de muito cuidado com essa decisão de não pagar. Só não paga se não tem jeito, porque se tem jeito tem que pagar. E quando existe a recusa, a confusão, o desconhecimento, dá-lhe ação de consignação de pagamento. Ou dá-lhe ação de consignação de entrega das chaves. É uma ação que tem que estar na ponta da língua para que possamos orientar bem o nosso cliente. Outro detalhe importante, aqui o curso é prático, então a gente vai acabar com as lendas mesmo. Eu falei para você, eu prometi para você que ao final da nossa pós, você vai ter uma outra cabeça. Você não vai fazer aquela confusãozinha com a graduação, aquele mundo que não existe na prática. Aqui é Brasil, né? Então presta atenção aqui, olha só. Nós temos, também de forma disciplinada dentro do código, nós temos o procedimento de consignação administrativo. Procedimento de administração ou procedimento de consignação administrativo ou extrajudicial.
Você pode chamar administrativa ou extrajudicial. Consignação pode ser extrajudicial e administrativa. O que é isso? Muita gente acha, vamos quebrar os boatos aqui. Muita gente acha que antes de fazer uma ação de consignação de pagamento ou consignação da entrega das chaves, eu preciso ir lá no banco. Preciso ir lá no banco e preciso fazer esse procedimento. Não dando certo, eu vou atrás do judiciário. Está certo isso, né, professor? Errado. E bem errado. A consignação administrativa ou extrajudicial, anota aí, é facultativa. É facultativa. Não é um pré-requisito para eu fazer a ação de consignação de pagamento de aluguel. Não é um pré-requisito para eu fazer uma ação de consignação de chaves, entrega de chaves, ou ação de consignação de qualquer pagamento de um financiamento imobiliário. Não é pré-requisito. Eu passar no banco e depositar em juízo não é pré-requisito, é facultativo. Minha opinião com base na prática, a vida como ela é com base no sofrimento dos nossos casos. Não vale a pena fazer isso. Você só vai perder tempo, não vai resolver, não é pré-requisito. Quando você percebe que você precisa usar uma medida judicial, que é a ação de consignação de pagamento de aluguel, ou ainda, né, a consignação de pagamento de chaves, ou qualquer valor no direito imobiliário, de financiamento, vai consignar o valor em juízo, vai direto para o judiciário. Vai fazer ação de verdade, respeitando o artigo 319 do Código de Processo Civil. Faz ação de consignação de pagamento, ação de consignação de pagamento de aluguel, ação de consignação de pagamento ou entrega das chaves. Não fica passando pelo administrativo. Vai perder tempo. Isso é dica jurídica. Na graduação você sai robozinho, é isso? Deixa eu passar no banco. Não tem que passar no banco, você só vai perder tempo. Posso falar para você? Esse procedimento que até hoje existe, a consignação administrativa ou a consignação extrajudicial, você pode ir em qualquer banco. Quando você chega no banco para fazer essa consignação administrativa, sabe o que vai acontecer? O banco, quem vai te atender, não vai saber fazer. Porque hoje o volume é tão baixo, a procura é tão pequena, que ele não sabe fazer. Então você vai perder um tempão, ele vai procurar um outro gerente que saiba fazer, que já fez, vai ligar no setor de apoio do banco. Você vai tomar uma canseira danada. E aí, quando você achar alguém que sabe fazer isso, né, ou pelo menos receber orientação de como fazer, você vai pagar taxas. Taxas. O banco não faz nada. O banco não vai fazer uma consignação para você e falar, obrigado, viu, eu tenho uma função social. Não, o banco cobra tudo, você sabe disso. O banco não joga para perder, é um agiota legalizado, não é isso? Então o banco, de fato, o que ele vai fazer? Ele vai, sim, cobrar. E cobra bem, né, as taxas desse serviço. A consignação de pagamento feita no banco, como que funciona? O banco cobra, o banco abre a conta, aceita o depósito e o próprio banco notifica a parte. E se a parte não for lá retirar o dinheiro, né, o banco notifica você, avisa você para você retirar o dinheiro. Isso daí vai sanar a dívida? Quitar a dívida? Não vai. Não tem uma decisão judicial, foi administrativo. O que você vai ter que fazer para resolver o problema? Você vai ter que ingressar com uma ação judicial. Para ter uma decisão judicial, para te livrar da dívida, né, do débito, da obrigação. Ou seja, olha como você perdeu aí 30, 60 dias para nada. Então, em 60 dias a ação talvez já esteja no trâmite final. Então não vale a pena perder esse tempo, é custo, é dinheiro e dor de cabeça, porque pouca gente sabe fazer. Então acorda aí, eu falo mesmo, eu falo porque eu prometi para você que nessa pós-graduação, tudo que eu já sofri, né, ou os nossos alunos dos cursos presenciais já sofremos, nós vamos trazer aqui. Ou seja, aqui você não cai em pegadinha salsifufu. Não cai mesmo, você vai escutar falar. Toda a situação que eu tiver a oportunidade de trazer uma questão prática para te livrar de uma dor de cabeça, eu vou falar mesmo, tá? Então fique tranquilo em relação a isso. Então cuidado, tá? Nós não precisamos, não é pré-requisito passar no banco, fazer o depósito no banco, extrajudicial, administrativo, o nome que você quiser. Não precisa disso, você pode fazer a consignação de pagamento ou entrega das chaves direto no Poder Judiciário, ok? Essa ação ela é muito bem regulamentada nas ações de procedimento especial e também lá na própria lei do inquilinato nós temos fundamento para isso, tá? Deixa eu passar para você aqui o fundamento, olha só. Vamos no Código de Processo Civil, vamos lá, juntos aqui, olha só. Muito legal, né? Uma prática diferente da teoria, né, gente? Meu Deus do céu. E pior que a gente muitas vezes faz estágio, mas o estágio também a gente fica lá só para tirar a folha, né? Xerox,
dificilmente a gente faz um estágio no direito, na corretagem, um estágio de qualidade, né? O estagiário é mais uma fraude para a pessoa poder contratar alguém e não ter vínculo empregatício do que propriamente um estágio de aprendizado. Tem lugares que a gente aprende muito, mas são exceções, né, gente? São exceções. Anota aí então, tá? A ação de consignação de pagamento, nós vamos voltar nesse assunto, ela aparece no artigo 539. Artigo 539 do Código de Processo Civil. É a primeira ação que aparece no estudo do título 3 do Código de Processo Civil dos procedimentos especiais. Então, todo o regramento dessa ação está no 539, tá bom? Então, anota aí bonitinho. É importante que todo mundo tenha direito de defesa. Então, contra a ação de consignação de pagamento, a defesa é a contestação. E essa contestação, ela é tratada, ela é regulamentada lá no artigo 544, tá? Então, aparece aqui, 1. Não houve recusa ou mora em receber a quantia ou coisa devida. 2. Foi justa a recusa. 3. O depositário não efetuou o pagamento no prazo ou no lugar do pagamento. 4. O depósito não é integral. Então nós temos aí esses 5 tópicos aqui, são as teses de defesa, artigo 544 da ação de consignação. Nós vamos aprofundar esse assunto também com qualidade, fique tranquilo. Deixa eu só passar para você também aqui a ação de consignação de aluguel, né? Eu te falei a ação geral, que é a ação prevista lá no Código de Processo Civil, a consignação para qualquer situação. Mas quando for locação, nós temos a consignação própria da locação. Então, lá na Lei 8.245, você vai lá, tem a parte processual e aparece aqui. Cadê essa ação bonitona aqui, ó? Aqui, artigo 67, tá? Então nós temos aqui o artigo 539 do Código de Processo Civil, que vai tratar dessa ação, nós vamos aprofundar. E temos também o artigo 67, que é o artigo da Lei 8.245 de 91, a lei tão conhecida, a Lei do Inquilinato, que também vai tratar desse assunto, tá bom? Então nós temos aí 2 fundamentos importantes para que a gente possa usufruir nessa situação onde ocorra a recusa do pagamento, ok? Importante isso. Jamais, hein? Aqui na nossa pós-graduação, nós somos um grupo de estudo. E aqui a gente está aqui para ter sucesso na carreira, mas pelo amor que a gente tem na profissão, né? Pelo respeito que nós temos aos nossos clientes. Então nós não podemos aqui, jamais, vamos combinar entre nós aqui, por favor, presta atenção aqui, ó. Jamais nós vamos virar para o nosso cliente, para o nosso parente, para o nosso amigo, para o nosso conhecido e falar para ele, não pague que nós vamos ganhar na justiça. Não existe isso. Quando a gente deixa de pagar, perdemos a razão. Isso é para financiamento imobiliário, isso é para aluguel, isso é para compra e venda de imóveis, isso é para tudo. Deixar de pagar só se não tiver jeito, não tiver dinheiro, não tiver como, aí não tem o que fazer. Mas se tem condições, se dá para dar um jeitinho, tem que pagar. Não concorda com o valor? Não concorda com o preço? Tem dificuldade para pagar? Não tem desculpa. Consignação e pagamento. Eu falo isso porque tem advogado, tem corretor que oriente o seu cliente. Fique tranquilo, não precisa pagar mais, vamos fazer uma ação revisional. Não tem lógica isso. A nossa pós, nós somos coerentes, a gente sabe o que está falando, não tem aventureiro aqui não. Então, juntos, nós vamos ter uma linha de raciocínio correta, prática e adequada. Juntos, tá bom? Então, não vamos viajar na maionese, ok? Vamos embora, vamos juntos aqui, olha só. Próximo ponto também. Então, depois da tradição, inclusive, eu gosto muito dos conceitos, eu trago no meu livro isso, hein? Olha o conceito de abandono, que foi a primeira forma de perda da propriedade. Abandono é a renúncia, anota aí, é a renúncia à posse de alguma coisa em razão da manifestação, da intenção de deixar ou largar aquilo que lhe pertence. Torna-se coisa abandonada, ok? Então esse é o conceito que eu uso no meu livro em relação ao abandono. Vamos lá, segundo motivo de abandono de propriedade, tradição, que foi esse último que nós estávamos falando. Anota aí, tradição é o ato de entregar a coisa móvel, a partir da entrega, perde-se a posse. Tradição. Um carro, vendi um carro, entreguei para você, acabou, tradição. A moto, entreguei para você, tradição, ok? Então, nós temos aí essas 2 figuras, nomenclaturas, palavras, esses 2 motivos de perda de propriedade. Tem mais? Tem mais, vamos para o próximo. O próximo motivo para a perda de propriedade no Brasil é a perda da posse. Por isso surge a confusão, né? Muita gente fala, professor Júlio, é perda da posse ou perda da propriedade? O assunto é o mesmo, é o que eu tinha falado no começo da aula. Quando nós falamos perda da posse ou perda de propriedade, o assunto é o mesmo.
tem textos, artigos, né, que deixam a gente confuso. Mas qual que é o termo certo? O termo correto é a perda da propriedade. Por que a perda da propriedade? Porque é assim que deve ser direcionado os estudos. Perda da propriedade. Mas a doutrina também faz confusão sobre esse assunto. A doutrina é o próprio código, hein? Se você pegar o código, nós temos a perda da posse, depois não fala nada aqui, ó. É uma verdadeira omissão. Não tem um título chamando a atenção. Por isso surge essa confusão. Então vamos classificar da forma correta e didática. Perda da propriedade. E aí nós estamos falando dos motivos. Primeiro motivo que nós já falamos, abandono. Segundo motivo, tradição. E agora o terceiro, que é a palavra que todo mundo confunde, propriedade com posse, é a perda da posse, tá? Então, 3 motivos até agora. Estamos no terceiro. Vamos lá, acorda aí, presta atenção. Perda da posse. Professor, quando se dá a perda da posse? Aqui no livro do professor, tá assim, ó. Dá-se-á por acontecimentos involuntários, contra a vontade do possuidor. Aquele que encontra a coisa tem um dever legal de devolvê-la ou entregar à autoridade competente. A perda da posse, nós já sabemos aqui, nós estamos mais evoluídos. A gente já não pensa a respeito da posse de forma café com leite. Nós temos um entendimento de pós-graduação, de prática jurídica. Posse tem poderes. Se não tivesse poderes, não tinha compra e venda. Se no Brasil existe um comércio violento, gigantesco de posse, é porque tem muito direito. Um contrato bem feito de posse, no mínimo é um título executivo extrajudicial, no mínimo também além de ser um título executivo judicial, um título de boa-fé. Nós conversamos dos poderes da posse. Quem tem a posse pode regularizar, quem tem a posse pode fazer as ações possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório. Quem tem a posse pode brigar, direito de vizinhança, tema interessante, nós vamos tratar na nossa posse também. Ou seja, quem tem a posse tem muita coisa. Mas fato é que a perda da posse tem a ver com a perda da propriedade, tá? É o terceiro motivo. Professor, como que eu vou perder a propriedade no Brasil? É o terceiro motivo, é a perda da posse, tá bom? Então, legal, interessante, importante. Vamos lá, tem mais aqui, hein? Outro motivo importante aqui é o motivo 4, que também é a perda da propriedade. O motivo 4, eu estou falando aqui da destruição da coisa. Destruição da coisa. Quando eu falo da destruição da coisa, eu estou falando também de um dos motivos da perda da propriedade. Então anota aí. Destruição da coisa é o perecimento total do objeto, em a coisa deixando de existir, impossível se faz o exercício de poderes fáticos nominais sobre ela. Ou seja, eu estou falando aqui da destruição da coisa, eu estou falando da perda da propriedade também, tá? Seria o quarto motivo. Vamos lá, tem mais aqui, hein? Vamos juntos aqui, olha só. Quinto motivo, hein? Quinto motivo da perda da propriedade. Aí vai entrar aqui pela posse de outrem. Quando o outro tem a posse com animus domini, não é qualquer posse, hein? Não é qualquer posse. Tem que ser a posse com animus domini. Lembra do usucapião? Vamos lá no usucapião. Qual que é a posse para efeitos do usucapião? Além de ter um lapso temporal de 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu preciso ter a alma de dono. Todo mundo me enxerga como dono. Isso chama animus domini. Essa posse, em relação a outrem, é uma posse com animus domini. E mansa e pacífica. Essa é a posse para efeitos de usucapião. Essa posse também gera a perda da propriedade, que é o usucapião, né? Quando alguém faz o usucapião, ele está buscando transformar a posse que ele tem em domínio. E o proprietário está perdendo a propriedade. Porque quem vai ser o novo proprietário, se ganhar a ação do usucapião, é o autor ou os autores da ação do usucapião. Então também tem a ver aqui. Vamos lá, quinto motivo, não, agora o sexto, hein? Falamos do abandono, da tradição, falamos da perda da posse, falamos da destruição da coisa. Quinto, pela posse de outrem. Sexto, pela apreensão ou sequestro da coisa. Também é um motivo doutrinário e jurisprudencial que diz respeito à perda da propriedade. Então anota aí, pela apreensão ou sequestro da coisa. Dá-se por determinação judicial, policial, aí tem discussões também, que retira a coisa da posse de alguém. Isso aqui, um grande exemplo que eu dou, é a ação de adjudicação compulsória, não é isso? Eu compro imóvel de você quito você vendedor fica me enrolando. Você já me entregou a posse, eu estou morando lá no imóvel, estou lá feliz no imóvel, só que você não me entrega, não faz a transferência do ato translativo. O que é o ato translativo? O registro. Você não faz a escritura pública, fica me enrolando, marca e não vai no cartório, e fica aquele negócio, aquela enrolação. Eu faço uma ação de adjudicação compulsória,
o Poder Judiciário faz uma carta, que chama carta de adjudicação. Eu pego essa carta sem a sua anuência e registro no cartório e passo para o meu nome e resolvo a situação. Por isso nós usamos muito nesses casos a ação de adjudicação compulsória, que é totalmente traiçoeira. Nós vamos conversar sobre isso, vamos aprofundar o assunto. É uma ação perigosíssima, né? Então cuidado com essa ação. Essa ação aqui, você corre o risco de passar nervoso, corre o risco de ganhar e não levar. Então vamos explicar tudo sobre essa ação. Fique aí. Mas é uma perda judicial. Outra perda judicial é o leilão, né? A asta pública, o imóvel, quando vai para leilão judicial, você acaba perdendo o imóvel também judicialmente, uma decisão judicial, a arrematação, a carta de arrematação. Cuidado com o extrajudicial, não é considerada uma perda judicial, nem por sequestro e nem apreensão. Por quê, professor Júlio? Porque o leilão extrajudicial, você financia o imóvel na Caixa, no Itaú, no Santander. Se você financia pela alienação fiduciária, isso quer dizer que você vai pagar prestações, não é isso? Mas o imóvel não é seu. O imóvel não é do seu cliente, o imóvel é do banco. O dia que você quitar, o banco transfere para você. Então, no leilão extrajudicial, você não perde o que é seu, você nunca teve a propriedade, você tem uma expectativa de propriedade, o que você tem é a posse. Quando você deixa de pagar as prestações, o que o banco faz? O banco manda para leilão o imóvel dele, leilão extrajudicial. Então, segundo a doutrina da jurisprudência, você não perdeu, tá? Porque não era seu, ok? Não era seu. Você não perdeu porque não era seu. Olha só que interessante. Olha como nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 motivos aqui da perda da propriedade. Então, é um material legal para você ler, hein? Abandono, tradição, perda da posse, destruição da coisa, também a posse de outrem e apreensão ou sequestro, tá? Então, nós temos aqui algumas situações importantes declaradas pela doutrina e pela jurisprudência como a perda da posse, ok? Vamos lá, vamos juntos aqui. Quero tratar com você nesse momento agora. Nós estamos falando da perda da propriedade. Vamos voltar aqui na tradição, tá? A tradição se dá toda vez que você faz a alienação, que muitos utilizam a alienação como a perda da propriedade também. Você perde, mas você recebeu. Você recebeu a indenização, recebeu o valor do imóvel. Por isso, alguns doutrinadores utilizam a alienação como também um fator determinante para a perda da propriedade. A alienação é a forma derivada. Nós conversamos aqui que nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira é originária, através de vários institutos. Um deles, que é o mais conhecido, o uso capião, 2 procedimentos, 36 espécies. E temos a forma derivada. A forma derivada se dá através dos negócios e transações imobiliárias. Nós conversamos aqui, vou bater nessa tecla aqui, o bom corretor, o bom advogado, o investidor, quem atua e conhece o mercado imobiliário, quem conhece de direito imobiliário, não vai ficar fazendo contrato definitivo. Vai fazer um contrato preliminar, nós já conversamos aqui, chamado de pré-contrato, preliminar, facultativo. Você tem 3 nomes para usar. Você pode usar o que você achar mais bonito. Não é aditivo, aditivo é consertar, aditivo é mudar os termos do contrato. Aditivo é outra coisa, esquece. E não é minuta, hein? Nós já conversamos aqui. No direito imobiliário, você que é pós-graduado aqui, está comigo, você não vai mais fazer confusão de termos bobos, hein? Você não vai falar que o pré-contrato ou o contrato preliminar é uma minuta. Não, minuta é um rascunho. Eu mando uma minuta para você, você altera, manda para mim, não tem contrato nenhum. A gente está construindo o contrato. A gente está discutindo. Minuta é discussão. O pré-contrato já é contrato. Já tem valor relevante. Já é reconhecido a sua importância, né? Nós estamos falando de um contrato que tem aí termos importantes, termos que já impactam no negócio jurídico. Essa é a verdade, essa é a realidade. Quando eu falo do contrato preliminar, então, nós temos no contrato preliminar um contrato para fechar negócio. Imobiliária, corretor, construtor, incorporadora, advogados que estão atualizados igual a você, né, que gosta do que faz, entende do que faz, não vai ficar fazendo mais proposta aceite, que isso daí é de 1910, não é isso? Um papelzinho de proposta, papelzinho de aceite, horrível, né? Não, eu vou fazer um contrato preliminar, é um contrato de 2, 3 folhas, mas já vou amarrar o negócio. Vou amarrar o negócio, vou proteger a comissão do corretor, os honorários do advogado, quem vai pagar as custas das certidões, quem vai pagar o registro, ou seja, eu estou, de fato, gerando credibilidade ao negócio. E aí vem um segundo contrato, esse segundo contrato já pode ser uma escritura pública. Nós conversamos que na tradição, então, normalmente o correto, vamos combinar, vamos fazer sempre o contrato preliminar.
Depois vem o segundo contrato, que você vai ver cada caso, né? Se é um negócio regular, já é escritura pública, para cumprir o 108 do Código Civil, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita através da escritura pública. E aí você consegue registrar. Então, esse seria o modelo correto. Em alguns casos, você faz o contrato preliminar, o segundo contrato não vai ser escritura pública, porque talvez a transação seja posse, seja híbrida. Aí vem um outro contrato, pode ser compromisso, promessa, compra e venda. Tá? Então, nós conversamos sobre isso. Tradição, então, também é um termo utilizado dentro da perda da propriedade. Nós temos a tradição e a alienação, de forma conexa, como a forma de adquirir propriedade derivada. Dessa derivada surge o primeiro contrato, a primeira fase, que é o contrato preliminar. Nas outras fases, nós temos vários contratos para utilizar. Nós conversamos aqui que o direito imobiliário ele é muito interessante, porque nós temos um ramo com princípios e conceitos próprios. Nós utilizamos os contratos do Código Civil. E tem contrato para chuchu, não tem? Tem muitos contratos de direito civil. No direito imobiliário, nós podemos usar praticamente todos os contratos em espécies. Comodato, seguro, demais, né? Seguro nós usamos muito. Prestação de serviço, corretagem, quase todos os contratos, fiança, nós usamos lá do direito civil. Mas aqui no direito imobiliário, apesar de ser considerado um segmento do direito civil, nós temos um raciocínio próprio, porque a gente é muito amigo do direito registral. Nós andamos de mão dada com o direito registral, a gente tem uma cabeça parecida com o direito registral. Nós nos damos muito bem com o direito registral, até mais que o direito civil. Então aqui tem um raciocínio diferente, tem princípios e conceitos próprios. Por isso aqui nós temos 5 contratos, e esses contratos são estudados como contratos propriamente de direito imobiliário. Por quê? Porque esses contratos aqui, eu não posso levar com base o entendimento do Código Civil. Aqui ele é um pouquinho diferente. Se você pegar o contrato preliminar do Código Civil, dá a entender que o contrato preliminar é compromisso. E aqui não. Aqui o preliminar é para fechamento de negócio. Se você pegar o contrato aqui de promessa e compromisso, lá no Código Civil, dá a entender que é a mesma coisa, não dá? Aqui não. Promessa, estou comprando um imóvel na planta. Instrumento particular de promessa. Imóvel na planta. Guarde isso. Se você é advogado, corretor de imóveis, jurídico bom, fera, sabe o que está fazendo, não está chutando no escuro, não é que nem cego em tiroteio, vai vender imóvel na planta de incorporação, construção, é contrato de promessa. A partir do momento que a obra foi construída, definida, aí sim, aí eu posso mudar de opinião, aí eu posso mudar de contrato. Aí provavelmente é compra e venda, se o pagamento for feito à vista pelo comprador, consumidor, ou ainda o compromisso. Tá? Então é diferente, olha como muda. Compromisso, a coisa é palpável, eu consigo pegar, eu consigo enxergar. Promessa, nananina não. Na promessa eu estou fazendo um contrato onde eu estou comprando imóvel na planta. Então, promessa, imóvel na planta, ok? Então fique atento em relação a isso. Promessa, imóvel na planta. Vamos lá, atenção aqui, hein? Compra e venda, pagamento à vista. Seção de direitos possessórios e afins. Toda transação imobiliária feita através de imóvel irregular, esse é o contrato correto. Seção de direitos hereditários. Eu estou comprando um imóvel, esse imóvel precisa fazer um inventário. Ou está sendo feito o inventário. Está no meio do inventário. Ou ainda finalizou o inventário, mas não registrou. Veja que a seção de direitos hereditários, eu vou comprar os direitos hereditários de alguém. O ideal é que seja feita por escritura pública e o ideal é que seja feito com a anuência de todos. Ou eu compro de todos. Quando eu não compro de todos, tem que ter a anuência de todos, para respeitar o direito de preferência. A seção de direitos hereditários, a dica é, faça sempre através da escritura pública. Tem que respeitar isso. Nós temos muitas decisões dando a nulidade de um contrato particular, diferente da posse, tá? Não confunde. Direitos hereditários, o professor está falando, hein? Vai comprar direitos hereditários do irmão, tem 2 irmãos, pede a anuência do outro, se o outro não quer vender. E faça escritura pública. Essa é a dica de ouro, já valeu a aula de hoje, hein? Não vai fazer bobagem esse negócio de ficar comprando direitos hereditários com contratinho de gaveta. Aí tá errado. Não é posse, tá? Professor, e se eu quiser fechar os olhos em relação ao direito hereditário e comprar a posse? Aí tudo bem. A posse é sui generis, ok? Nesse caso, vou ser sincero, hein? Quando a gente compra direitos hereditários, eu gosto de fazer um contrato de posse e um contrato de direitos hereditários. Eu gosto. Porque dependendo aqui o caminho dos direitos hereditários, eu consigo trabalhar melhor com a posse. A reconstrução da regularização. É uma saída, tá? Então cuidado com isso.
Volto a falar que direitos hereditários é sempre mais complexo, mais perigoso, você está pisando em ovos. Os direitos hereditários eu compro quando não foi feito o inventário, antes de fazer o inventário, judicial ou no cartório. Lembrando que o judicial eu posso fazer inventário judicial a hora que eu quiser, direito de petição. No cartório eu posso fazer no cartório quando não tenha testamento, não pode ter testamento positivo. Não pode, por isso eu junto lá no inventário, feito no cartório, a certidão de testamento negativa, né? Eu não posso fazer inventário, nunca, jamais, se tem um testamento positivo, se tem testamento no cartório. Além de não ter testamento, não pode ter menor, não pode ter incapaz e não pode ter briga, litígio. Se tiver briga, litígio, não for consensual, eu não posso fazer no cartório. Tá? No judiciário eu posso fazer com litígio ou sem litígio. Judiciário é judiciário, direito de petição, direito que você tem. Tá? No judiciário, eu ganhando a ação de inventário, né? Provavelmente não tem como perder, vai sair o formal de partilha. Esse formal de partilha você vai registrar no cartório de imóveis. Quando eu faço o inventário no cartório, lembrando que é tabelião de notas, hein, que faz inventário. E tem que ter a presença obrigatória do advogado. Tem que ter. O advogado tem que ler, tem que assinar e tem que ser um advogado da sua confiança, não é advogado indicado pelo cartório. O escrevente, eu aviso, tem muitos escreventes assistindo nossa aula, oficiais de cartório, nós não podemos ter o escrevente indicando. Os oficiais de cartório, quando descobrem que seus escreventes indicam advogados e dividem meio a meio os honorários do advogado, eles são dispensados, né? Porque isso pode implicar em reclamações na corregedoria, não pode, né? O advogado tem que ser de confiança da parte. Olha só que interessante. Esse inventário feito no cartório é uma escritura pública, você tem que levar registro. Então, o inventário feito no tabelião de notas, eu levo no registro do cartório de imóveis. O inventário feito no judiciário, eu levo o formal de partilha, registro. Tem que registrar, se não registrou, não resolveu. Porque é o registro que vai gerar publicidade, é o registro que vai regularizar o imóvel. E os bens móveis também. Mas, no caso, o bem imóvel vai ser regularizado através do registro, ou da escritura pública, ou do formal de partilha. Professor, o que é escritura pública? É o que você foi procurar no cartório. Escritura pública de inventário. O que é formal de partilha? O inventário, existe a ação do inventário. Ganhou, vai ser feito um documento, formal de partilha, que nada mais é, né, que várias peças importantes explicando o inventário para levar para o cartório pronto para registrar. Ou seja, é um kit pronto que o judiciário entrega para você, tá? É um kit, é um fast food. Olha que interessante, quando eu vou comprar direitos hereditários, então, eu compro direitos hereditários através de um contrato que chama Cessão de Direitos Hereditários. Nós conversamos aqui, ou eu compro de todos ou eu fujo, e se eu quero comprar mesmo assim e não estou conseguindo comprar de todos, então pelo menos eu oriento o seu cliente a ter anuência dentro do contrato de todos. Essa anuência pode ser uma cláusula dentro do contrato e as assinaturas no próprio contrato de Cessão de Direitos Hereditários. Ou se você achar melhor, você pode fazer a jurisprudência aceita isso, hein? Carta de anuência, carta de anuência. E você faz essa carta de anuência e anexa ao contrato. Na minha opinião, o bom é fazer as duas coisas. Você pode fazer as duas coisas. Ou só uma ou as duas. Eu gosto de fazer as duas. Eu menciono no contrato, faço assinar e junto a carta de anuência. É uma forma de evitar. Quando faço, né? Quando faço dessa forma. Outro detalhe importante e relevante, hein? Tá? Importante e relevante. Cuidado, atenção aqui, olha só. Quando eu falo de direitos hereditários, eu posso comprar antes de fazer o inventário. Posso comprar quando o inventário está em andamento, no caso judicial, ou até no cartório, está lá em andamento. Também posso fazer isso. Inclusive, eu vou dar uma dica importante aqui. Quando você vai comprar direitos hereditários, você como investidor, ou você como advogado, oriente seu cliente, você corretor, oriente seu cliente a mencionar o número do processo. Menciona o número do processo e a vara, o fórum que está correndo esse inventário. Isso é muito legal, isso ajuda bastante também. E o ideal é que seja mencionado isso dentro da escritura pública, nós já falamos aqui, para não correr risco de nulidade, tá? Professor, terminou o inventário, aí não compro mais direitos hereditários. Compra sim. Porque quem disse que o inventário regulariza? O inventário não regulariza nada. O inventário, ele regulariza quando você registra o formal de partilha ou a escritura pública. Aí legal, esse imóvel está regular, porque ele deixa de ser direitos hereditários e passa a ser direito de propriedade, coproprietário. Então fique atento em relação a isso, porque nós fazemos confusão mesmo, né? A verdade é uma só. O brasileiro, ele faz lá no cartório inventário, tem a escritura pública e acha que resolveu. Ou faz o inventário no judiciário e acha que resolveu. E o problema é que não é só o brasileiro.
Muitos corretores e advogados acham que é assim, né? Normalmente advoga em outra área, previdenciária, trabalhista, advoga em outra área, talvez numa outra área a criminal, e faz essa confusão. O inventário jamais vai regularizar nada. O inventário, o que ele faz? O inventário ele é um procedimento para pagar as dívidas do falecido, o que sobrar vai ser dividido, né? E após o registro, deixa de existir direitos hereditários para os herdeiros e passa a existir direito de propriedade, porque você vira coproprietário ou proprietário se não tem outro herdeiro, né? Então, cuidado com isso. É uma regra, um assunto importante e pertinente que nós tínhamos que entrar, tá? Então, vale a pena frisar isso, é relevante, é importante. Outro detalhe importante dos direitos hereditários, tá? Muita gente acha que o direito de preferência é ad eterno. Como assim, professor? Para a vida toda. Direitos hereditários não são eternos. O Superior Tribunal de Justiça, numa decisão recente, a nossa pós é para manter você atualizado, hein? A vida é como ela é. O Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, acabou de sair do forno, recentemente, que os direitos hereditários ele têm fim. Os direitos hereditários e os direitos de preferência, né? Os direitos de preferência vinculados aos direitos hereditários têm fim. Até onde? Até o registro do formal de partilha. A hora que você registra o formal de partilha ou a escritura pública no cartório de imóveis, dali para frente, acabou o direito de preferência. Acabou o direito hereditário. Você já vira coproprietário. Então nós temos aí uma decisão relevante e importante do Superior Tribunal de Justiça. Sem juridiqueza, hein? A nossa pós é sem juridiqueza. Aqui a gente não está aqui para ficar falando de Savigny, Ehring e filosofar. Não, aqui é uma pós para quem quer viver bem da advocacia, da corretagem, do mundo dos negócios imobiliários. Aqui não é para ficar fazendo pose. Aqui é para viver bem, né? Esse é o nosso objetivo. Quando eu falo, olha que interessante, desses direitos hereditários, é objeto de confusão, hein, gente? Muita gente, advogado, hein? Que não é aluno da nossa pós, hein? O cliente procura ele, não foi respeitado os direitos hereditários? E quando ocorreu a venda? Ele vendeu após o registro formal de partilha. Ele tinha que ter oferecido para a senhora ou para o senhor, vamos fazer uma ação de nulidade de negócio. Faz essa ação. Você vai arrancar dinheiro do teu cliente e essa ação você vai perder. Por quê? Porque depois que foi feito o registro do formal de partilha ou da escritura pública, eu vendo para quem eu quero. Professor, mas por que eu vendo para quem eu quero? Porque acabou, não tem mais direito de preferência. Depois que registrou o formal de partilha, eu não sou mais obrigado a oferecer para você. Não sou mais obrigado a oferecer para você. Na verdade, eu vendo para quem eu quiser. Olha que interessante. Então, eu não sou mais obrigado a oferecer para os meus irmãos, para os outros herdeiros, ex-herdeiros, né? Porque se registrou o formal de partilha, acabou o direito de preferência ali, naquele momento que registrou o formal de partilha. É uma realidade, é relevante e é importante entrar nesse assunto, tá? Então, a gente tem que se situar, a prática é muito diferente na teoria. Eu volto a falar, já tinha até falado, nós temos no Brasil pelo menos 3 direitos de preferência com base na lei. O primeiro direito de preferência com base na lei é o direitos hereditários. Nós já falamos que tem fim, até a página 2, até o registro do formal de partilha da escritura pública. Segundo direito de preferência que nós temos, anota aí, direito de preferência. Primeiro, direitos hereditários, através de lei, tá? Anota no seu caderno ou no computador aí. Direito de preferência. Legal, através de lei. Nós já falamos aqui, direitos hereditários, até a página 2. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ele existe até o registro do formal de partilha. Acabou, passou dali, não tem mais. Não há que se falar mais de direito de preferência. Depois, lei condominial. Lei condominial. Muita gente acha que o condomínio tem que oferecer para todo mundo do condomínio quando vai vender um apartamento. Mentira, isso está errado, é boato bobo também. Existe direito de preferência no âmbito condominial toda vez que, aí você fique atento, toda vez que o condômino passa a ser proprietário de um apartamento. Aí condômino, representado pelo síndico profissional, a hora de vender esse apartamento, se decidir vender, né? Tem muito condomínio que tem prédios e utilizam isso para diminuir o condomínio, o custo do condomínio, mas tem condomínio que quer fazer liquidez, uma reforma, alguma coisa e vende. Se decidir vender, aí sim tem que oferecer para todo mundo. Né? Mandar notificaçãozinha, colocar no elevador, porque é o condomínio que tem que respeitar o direito de preferência dos condôminos. Mas não é condômino com condômino. Se fosse condômino com condômino, gente, já pensou? Eu moro em apartamento, você provavelmente também mora em apartamento, ou tem algum parente que mora em apartamento. Teria que bater palma apartamento por apartamento para oferecer o apartamento e fazer assinar uma cartinha. Olha que absurdo isso. Então,
É outro boato bobo, né? Bem bobo, hein? Bem bobo. Depois, o terceiro direito de preferência com base na lei. Terceiro direito de preferência com base na lei. Vamos lá. O terceiro direito de preferência com base na lei, nós estamos falando sim de um direito de preferência vinculado à locação. E a locação, nós já falamos sobre isso. Só existe direito de preferência, tanto para o inquilino comercial como residencial, quando o inquilino exige que o locador pegue esse contratinho de locação e faça uma verbação na matrícula do imóvel, entendeu? Pega esse contratinho de locação e exige que esse contratinho de locação seja averbado no cartório de imóveis na matrícula do imóvel alugado. O imóvel que eu aluguei, sou inquilino, não tem matrícula? Eu vou querer que esse contrato de locação nosso, você é o locador, seja averbado na matrícula do imóvel. E também vou incluir dentro desse contrato uma cláusula chamada de cláusula de reserva ou domínio. Aí legal, aí existe direito de preferência de verdade em relação ao inquilino. Senão é de mentirinha, não existe, tá? Não existe mesmo, a gente vai voltar nesse assunto também, vamos aprofundar esse assunto na nossa pós. Outro detalhe que eu queria falar com você, também, que é importante falar, nós temos direito de preferência que pode ser pactuado. Por isso o direito de preferência é estudado também a partir do artigo 505 do Código Civil, que é o chamado direito de preferência pactuado, ou adjetos ou cláusulas especiais. Então o direito de preferência também pode ser uma cláusula, um adjeto especial, eu posso prever isso no contrato e isso também tem validade. Aí sim, ele foi pactuado, conforme o Código Civil, existe o direito de preferência, tá bom? Eu espero você, na próxima aula a gente vai dar continuidade a diversos assuntos ainda da perda da propriedade. Até já!